Olha só que bonitinho o céu aqui atrás. Ah, não é pra ficar nesse clima pesado. É porque assim, esse vídeo... É porque esse vídeo eu vou falar de coisas que eu aprendi com a perda do meu pai há 2 anos atrás. Mas ó, sem essa, sem tristeza, sem musiquinha, blá blá blá. Bola pra frente, que é exatamente isso que eu quero passar aqui. Há toda uma dificuldade, há toda uma tristeza e tal, mas eu retirei algumas coisas que eu diria até que pedagógicas que eu quero passar pra vocês agora. Bom, vamos lá. Primeiro que meus pêsames, meus sentimentos... É chato falar isso, mas vamos lá. Sou eu aqui, né? Rafa, sim. A mim não tocava mais nenhuma frase como essa. Meus pesos, meus sentimentos, sinto muito, não rola. Se você tá afim de fazer diferente, se você tá afim de chegar perto da alma, do coração daquela pessoa mesmo, busque outros caminhos, busque frases que te representem mais, que representem mais a história e a importância da sua pessoa na vida daquela pessoa. Não sei. Busque coisas que aproximem mais, que aconcheguem mais. Cara, uma coisa muito interessante, levar comida na casa da família que perdeu aquele ente querido. É bom por 2 questões. Uma, vou falar da minha experiência, eu perdi a fome. Eu sou uma pessoa que quando passo por alguma experiência que envolve um alto grau de ansiedade, ou de dor e tristeza, como foi este episódio da perda do meu pai, eu perco o apetite. Então era interessante por isso, porque a gente não lembra de comer, e porque a comida é um prazer. Não só o arroz e feijão, já que a pessoa não lembra de comer, mas leva um doce diferente. Se você souber aquilo que a pessoa gosta, melhor ainda. Eu, por exemplo, amo chocolate. Eu lembro de uma amiga que levou pamonha. A gente é de Goiás, né? Meus pais moravam lá, minha mãe mora lá ainda. Então era uma comida diferente, não é uma comida que a gente tinha todo dia ali em casa. Então a gente resolveu comer, se alimentou e teve um mínimo de prazer diante de tanta dor. Cara, esse negócio de tentar dispersar a pessoa, eu reconheci o esforço da galera, em tentar contar uma história engraçada, em tentar desviar meu foco, não é legal. Eu gostei mais de quem pegou na minha mão e me deixou chorar, porque eu tinha que viver aquilo, não adiantava. Se a pessoa me dispersasse ali, de novo eu caía ali na ideia de volta ao mundo real, porque eu não tinha mais meu pai. Então deixa eu viver a parada, deixa eu entender que eu não tenho mais meu pai, porque eu acho que para você virar bem uma página, você tem que lê-la bem, né? Agora, se a pessoa começa a ler, reler, ler de novo, aí você pega na mão dela e fala, peraí, deixa eu te mostrar outras coisas. Outra coisa bastante interessante que eu diagnostiquei com clareza no episódio é você visitar a pessoa depois da cerimônia de despedida, depois de enterro. Cara, é mais importante, pra mim, foi muito mais valioso do que no dia do velório. Óbvio que todos os abraços, todas as companhias que eu tive ali no dia do velório foram mega importantes. Eu tava sem chão, tava sem saber o que ia ser da minha vida. Então, pessoas ao meu lado ali foram muito importantes. Mas negão, depois que você chega em casa, que tá ali a cadeirinha onde ele almoçava, onde ele sentava sempre, que tá o chinelinho do jeito que ele deixou, que tá a comidinha que ele gostava, que tá o carro dele parado do jeito que ele parou. Vem aquele vazio, né? Te pega de vez. Então vai visitar depois. Tentar criar uma relação da pessoa que perdeu o ente querido com aquele ente. Uma nova relação. Aí a gente vai acabar se esbarrando em religiões, né? Mas tentar desenvolver um novo tipo de convívio. Então tem gente que acredita que vira uma estrelinha, tem gente que acredita que vai virar um anjo protetor, tem gente que acredita que ele está lá no céu em algum lugar, mas continua vendo aqui. Tem gente que acredita que ele vai estar olhando, tem quem acredita que ele vai vagar por aqui ainda até entender e evoluir. Cada um tem sua versão, mas eu não quero entrar nesse contexto religioso. Seja seguindo uma religião ou uma filosofia de vida, enfim, mas que a pessoa não tenha o rompimento do convívio dela com quem se foi diante da morte. Não. Dá para começar uma parada nova. Continuar do mesmo jeito não dá, mas vamos pensar que vai estar em algum lugar, que vai estar te esperando, ou que vai estar te olhando, que isso é bom. Alimente isso na pessoa. E diante disso, traçar alguns objetivos para esse novo convívio, né? Eu, por exemplo, criei algumas metas na minha vida com as quais eu quis, desde o começo, dedicá-las ao meu pai. Então ele tornou-se uma grande fonte inspiradora de desafios na minha vida, porque era para ele que eu queria dedicar aquelas vitórias. Então meu pai ganhou muitas homenagens depois que ele se foi, e óbvio que eu homenageava meu pai em vida também, mas não é porque ele se foi que eu deixei de homenageá-lo, entendeu? Então busquei algumas coisas, tatuei ele no braço, pensei muito nele diante de alguns
negócios que eu consegui conquistar depois que ele se foi, e vibrei, pensei, chorei, falei que era por ele. Cara, dedica algumas coisas. Vamos falar, olha, agora você tem um motivo a mais para conseguir buscar, continuar buscando suas vitórias, suas glórias. Você tem alguém para dedicar. Uma frase que a gente escuta muito também é: a vida continua. Vou dizer uma coisa que foi melhor do que a continuação da vida, depois dessa perda. Foi a reinvenção da vida. Ela só continuar não estava tão legal. Ela continuar do jeito que estava não dava certo, porque não era mais a mesma vida. Sem meu pai não era mais a mesma. Então eu reinventei a minha vida. E aí eu trouxe para mim algumas responsabilidades que eram do meu pai. Já de cara começou a ser uma vida nova. Tentei trazer uma nova rotina para minha mãe, que acostumou-se durante mais de 3 décadas a estar ao lado do meu pai. Então eu precisava dar algum suporte para ela e criei uma dinâmica na minha vida de modo a preencher a agenda da minha mãe, a reinventar a vida dela também. Então, enfim, melhor do que a vida continua a vida se reinventa. Isso é muito importante. E para encerrar, acho que resume tudo que eu falei e mais outras coisas que eu não falei por não ter lembrado, mas vai tudo nessa frase que eu vou encerrar agora. Só tem uma coisa mais forte do que a morte. É a vida. Muita vida pra nós. E até o próximo. Miquel, se não descer vai quebrar o vidro, é Uber? É Uber, tá tomando aguinha. Caralho, mano. Puta, mano. Ai, amor, não faz isso.